Haris Kairene está com vocês nesse momento, o teólogo, o pastor Danilo Palar Lemos, que tem atuado na área da docência teológica, tem sido escritor, conteudista, tem se dedicado à produção textual e procurando, assim, contribuir com o reino na produção de material, na exposição de conteúdos, para que você possa ter uma maior fundamentação teológica, ter maior argumentação teológica. Sou escritor, sou conteudista, atuo como articulista, também docente, expositor, tenho desenvolvido um trabalho de grande envergadura na área da escatologia, da exegese, do grego, do Novo Testamento, e você é sempre meu convidado a estar aqui neste espaço, que é um espaço proposto, desenvolvido para você, para podermos compartilhar com você o conteúdo que Deus tem nos concedido através de pesquisa, através de um labor teológico, através de um desenvolvimento de um estudo cada vez mais amplo, cada vez mais distinto e cada vez mais estricto. Outros, sim, colabore, contribua, valorize o meu trabalho, que é um trabalho para contribuir com a igreja na produção de doutrina, de ensino, de conteúdo que vá fundamentar ainda mais teologicamente a igreja em todos os seus âmbitos teológicos, em todos os seus sentidos teológicos. E nós precisamos disso nesses últimos dias, precisamos de mestres, doutores que se dediquem a essa atividade. E você pode colaborar comigo adquirindo minhas obras. Entre as obras que eu tenho produzido, publicadas, eu tenho hoje essas duas aqui para te oferecer, o Fundamento Escatológico de Daniel, que é uma obra singular para você compreender as profecias do profeta Daniel dentro da proposta da apocalíptica judaica, indo de encontro ao Apocalipse de João. Também tenho esta obra distinta, a Escatologia Pentecostal, uma obra singular para você compreender como que nós, pentecostais, trabalhamos com a escatologia e como a aplicamos dentro de cada um dos textos que compõem o corpus escrito escatológicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como também até toda a nossa fundamentação doutrinária, teológica, vinculada às nossas posições, às correntes que adotamos, todo esse desenvolvimento, esse arcabouço temático sobre esse assunto está muito bem trabalhado nas páginas deste livro. Adquira esses dois livros aqui, por uma promoção extraordinária hoje. Entre em contato comigo pelo 62 981 09 17 77, 62 981 09 17 77. Também produzo material, produzo conteúdo. Você quer adquirir um conteúdo, um material dentro de diversas áreas da sistemática, da teologia bíblica, do grego, da exegese, e de todos um contexto de assuntos relacionados, vinculados à teologia, à filosofia também, entre em contato comigo e nós iremos alinhar, poderemos produzir, poderemos também fornecer o que já temos. Entre em contato conosco, colabore conosco, contribua com a nossa missão. Entre em contato conosco, você que quer dar esse contributo, você que quer também se beneficiar de uma forma ou outra, adquirindo nossos materiais, não só os publicados impressamente, mas também os que estão em PDF, os que estão em aulas. Entre em contato pelo 62 981 09 17 77. Outros, sim, você pode cursar um curso comigo de grego, exegese, de escatologia avançada, de oratória e retórica, mentoria acadêmica, neurolinguística, outros tantos cursos que eu ofereço. Entre em contato, vamos conversar, 62 981 09 17 77. Hoje é grego, hoje é exegese, hoje o assunto é paracletos. Paracletos, termo utilizado para, vinculado e utilizado para o Espírito Santo, né? Para o pneuma hagios,
certo? O Espírito Santo, e que tem uma série de particularidades e questões que podemos tratar na aplicação e na proposta temática desse termo, dessa terminologia dentro do contexto linguístico do Novo Testamento. No grego, certo? O termo paracletos é um adjetivo verbal, certo? É um adjetivo verbal paracletos, que tem na sua primeira funcionalidade, no seu primeiro lugar, uma aplicação no sentido passivo, ou seja, é um chamado para ajudar. Então, a partir desse sentido, e desse sentido de ajudador junto a um tribunal, e por isso o termo paracletos tem uma conotação também jurídica, se torna um advogado ou um conselheiro profissional. Inclusive, a Septuaginta não usa o termo paracletos, embora outra, até duas versões do contexto já do Antigo Testamento, certo? Venha a usar para confortadores, tá? Flávio Joséfo, por exemplo, usa a paracletos, ou das paracletos, no sentido mais do passivo, tá? Do auristo passivo. Então, os rabinos utilizam paracletos como uma palavra já emprestada, como sentido mais voltado para grandes advogados que estão desenvolvendo uma atuação jurídica em um determinado ou distinto julgamento. Fílon de Alexandria, por exemplo, empregava o termo paracletos já para um advogado e aqueles que falavam em favor dos acusados, que seriam, no caso, os paracletóis, tá? As intercessões, então, seriam já diante de Deus os também utilizada a terminologia paracletói. Então, na igreja primitiva, principalmente, a parte da influência do Novo Testamento vai se referir justamente a advogados, tá? Então, o termo paracletos tem uma conotação muito bem estrita no aspecto jurídico, mas um uso mais limitado do Novo Testamento não provê qualquer impressão, vamos dizer assim, consistente, tá? No que tange ao que está escrito ou proposto em 1 João, na sua primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, quando João está empregando o termo paracletos e no sentido advogado que representa o crente, o pecador, no tribunal do Pai. Então, ele está colocando Cristo, no caso João, particularmente, 1 João 2,1, como paracletos, como aquele que está desenvolvendo uma atividade neste contexto, vamos dizer assim, peculiar do versículo 1 da primeira epístola de João, no capítulo 2, quando ele está se referindo a Cristo com a condição de paracletos. Então, em João 16, versículo 7, por exemplo, a ideia já é de um julgamento, certo, que está novamente presente. Então, aqui, nesse aspecto, o Espírito é também conselheiro do discípulo, conselheiro daquele que está atuando, um significado de consolador também, que está vinculado à terminologia consolador. Então, na igreja primitiva, principalmente os pais gregos, aqueles pais, como no caso de Orígenes e o próprio Tertuliano, Irineu, mais tarde, e eles introduziram a ideia da obra intercessora de Cristo, no que tange ao Espírito. O sentido mais até estrito, também de advogado, alguns pais da igreja vieram entender que o Espírito era o Consolador, acreditando, inclusive, que nos próprios discursos joaninos eram destinados com a proposta de conforto aos discípulos e com sentido também de advogado daquele que está defendendo uma causa distinta, tá? Se fizermos aqui um pano de fundo até religioso para o termo paracletos e olharmos algumas questões conceituais, por exemplo, nós vamos ver que, além de um contexto joanino que vai colocar conselheiro, vai
consolador, vai colocar a questão jurídica de advogado. Também existe um sentido atribuído pelos rabinos, que seria de um advogado celestial, que está defendendo a causa junto a Deus, certo? Junto ao Supremo Juiz, certo? No Novo Testamento, nesse conceito de advogado, e no próprio judaísmo, ele estava oferecendo alguns paralelos, justamente, como também um professor competente, ou uma testemunha de uma revelação, ou o mais apropriado, o orador no julgamento junto a Deus e junto à humanidade a qual representa. Então, a ideia da advocacia ocorre tanto no aspecto terreno quanto no aspecto celeste, nesse conceito, nessa proposta utilizada também pelos rabinos, tá? O conceito do Novo Testamento, principalmente, a ideia mais clara, mais apropriada, mais relacionada com Paracletos na teologia bíblica, na canônica do Novo Testamento, que é de advogado diante de um tribunal de Deus já no céu, que seria uma espécie, ou o próprio intercessor à destra de Deus, que também é utilizado por Paulo em Romanos 8, 34, que também é utilizado pelo escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, 25, que também é utilizado com essa conotação paralela de um juiz, ou no ofício de um juiz, como está em Mateus 10, 32 a 33, então tem o sentido também de paracleto, no âmbito escatológico, aquele que está com a responsabilidade de conduzir-nos à presença do sumo juiz e estar defendendo as nossas causas junto ao juiz, para que a nossa condenação ou para que a nossa pena seja justificada. Então, nesse aspecto é que entra Jesus, como justificador. Então, nesse sentido, Jesus também é o Paráclito. Jesus também desenvolve essa função de Paráclito. E também tem um aspecto ligado ao Antigo Testamento, que vai dar uma terminologia Paráclito, com a ideia básica também de quem está sendo um sustentador, um apoiador, um ajudador, um auxiliador, não é? Em uma causa distinta, defendendo uma causa distinta, dando sentido de uma inclinação favorável para alguém que está em uma causa e precisa dessa orientação, dessa defesa, ou alguém que está em aflição e precisa de um consolo, ou alguém que precisa de uma orientação estrita ou distinta e precisa de um conselho. Então, nesse sentido, João está empregando o termo Paráclitos com as propostas de advogado juridicamente diante um júri celeste, composto pelo juiz eternal, no caso, o supremo juiz, o autor e consumador da nossa fé, Cristo, e também atribuindo em textos específicos a Cristo como aquele que intercede por nós junto ao Pai, e também é utilizado no aspecto da teologia joanina como conselheiro, como também consolador e como também auxiliador. E aí, nesse aspecto, também como auxiliador, conselheiro, confortador, e também aquele que orienta, também aquele que guia, também aquele que instrui, também então cumpre paralelamente um ofício de didascalia, de ensino, de instrução, de guia. Por isso que então, utilizado a expressão o guia, aquele que guiará a justiça, juízo, a toda a verdade, aquele que há de convencer, que tem a posição e a condição de convencer na sua missão o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, são tarefas ou são missões particulares do Espírito Santo e que, numa conotação terciária, pode entrar
em uma vinculação com o termo Paracletos, mas não distintamente, não diretamente com o termo, com a proposta que lhe é concedida quando é utilizado o termo Paracletos, ok? Ou Paracletói, no sentido de conselheiro, de consolador e de auxiliador, e Paracletos, no sentido já jurídico e advogado, ou quem está defendendo uma causa específica por alguém que está em júri, ou está em estado de condenação ou de juízo, ok? Muito bem, esta era a nossa breve exegese do termo Paracletos, utilizado, aferido, concedido, concebido como adjetivo, né, para a pessoa do Espírito Santo, um adjetivo que, como eu falei, é instintivo, mas também passivo, como também tem uma ideia, um sentido mais voltado também, não só ao passivo, mas também vinculado com a proposta de ser também um adjetivo mais voltado a um aspecto verbal e a um aspecto também passivo, e há um aspecto, então, do sentido mais estrito no âmbito jurídico, ok? Muito bem, então eu agradeço a todos que assistiram essa aula e querendo, mais uma vez, vou mencionar e reprisar o que falei no início do vídeo, querendo, certo, alcançar maiores conhecimentos com os nossos conteúdos escritos por nós, entre em contato pelo 62981 091777. Venha também ser um aluno nosso. Temos muito para te acrescentar. Entre em contato. 62981 091777.